mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, e tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro, segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia, Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Essa é uma palavra bastante conhecida. Aleluia. E o livro de Esther se encontra na Bíblia hebraica, no grupo dos livros históricos. E essa história, segundo os historiadores, ela aconteceu cerca de 30 anos antes do povo de Deus começar a retornar e de Neemias começar a fazer a reconstituição dos muros e dos portões. A Bíblia diz que depois da queda do Império Babilônico, aleluia, depois da sua derrota e depois de sua derrota, segundo derrotar os persas, se levanta agora um rei chamado Assuero, ou Artaxerxes I, e esse rei começa a reinar, e ele permite que o povo de Deus tenha certa liberdade durante um certo tempo. Porém, no meio dessa liberdade que o povo de Deus tinha, houve ali o casamento desse rei com a Esther, que era uma moça judia. E a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu causava certo incômodo a um homem chamado Amã. E Amã, ele acabou sendo exaltado pelo rei, e isso fez com que ele ficasse cada vez mais arrogante, a ponto de querer destruir aquele homem. Mas ele não se contentou somente em querer destruir a Mardoqueu, porque Mardoqueu não tinha o hábito de se prostrar a ele quando ele passava. Mas isso causou um incômodo nele tão grande, a ponto dele decidir que aquele povo de Deus, que todos os judeus também precisariam morrer. A Bíblia diz que Esther, antes de se casar, ela foi preparada para aquele casamento. E até esse dia chegar, de ter a assinatura do rei sem saber que sua esposa corria risco de morrer, até chegar o edito do rei, e agora Mardoqueu mandar recado para ela, se vestir de pano de saco, se colocar contrito, e todo o povo começar a chorar, e todo o povo começar a lamentar, porque tinha se passado um tempo de cativeiro, e agora eles corriam de novo o risco, mas agora corriam o risco de morrer, de serem extirpados da terra. E a Bíblia diz que Mardoqueu agora manda recado para aquela moça, e ela, talvez apreensiva, né? Meu Deus. Quem sabe pudesse cogitar, isso não é a Bíblia que diz, isso é eu quem penso. Quem sabe pudesse cogitar e ficar quietinha no seu canto, em não fazer nada. Talvez ela pudesse viver, talvez alguns morreriam, mas ela ficaria. Mas aquele homem disse para ela que se o livramento não viesse por conta dela, através dela, viria por outra pessoa, porque Deus não os desampararia. E isso agora mexeu com ela a ponto dela falar assim: não, agora eu me posiciono, fala com ele, né? Ela mandava um recado através do eunuco, diz a ele para o povo orar e jejuar, e durante 3 dias não comer, e durante 3 dias e 3 noites não beber, e eu juntamente com as minhas moças irei fazer o mesmo. Normalmente quando nós lemos essa palavra, a gente vai lembrar de Mardoqueu, e que em um momento de sua vida Mardoqueu estava junto da porta do palácio, e ele ouviu que 2 eunucos começaram a tramar contra o rei Assuero e pretendiam matá-lo, e isso fez com que Mardoqueu fizesse conhecimento ao rei, e assim aqueles homens tiveram o fim que foi merecido para eles. Porém, Mardoqueu não teve exaltação naquele momento em que ele salvou e livrou a vida do rei. E quando nós lemos sobre exaltação. Mardoqueu foi exaltado, Amã foi humilhado. Mas nessa
nossos corações não é de exaltação. Não é de exaltação que nós precisamos. Não é de exaltação que você precisa nessa noite. Irmã Carla, mas talvez eu esteja passando por alguma situação. Talvez alguém esqueceu de me honrar em determinado momento. Mas não é tempo de exaltação para você. O que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa noite é que, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nós precisamos ter posicionamento. E o posicionamento que nós vamos ter em tempo de crise e dificuldade significa, às vezes, que nós vamos passar por momentos de grande aflição. Mas o que o Senhor quer é que nós, no momento de aflição e de dificuldade, nos posicionemos, mesmo que isso algumas pessoas não compreendam, mesmo que isso algumas pessoas tenham por loucura, mas nós precisamos de posicionamento no momento de crise. Porque quando nós nos posicionamos no momento de crise, decidirmos orar e decidirmos buscar ao Senhor e decidirmos fazer aquilo que parece improvável, como que um posicionamento de oração e de jejum e de consagração vai mudar ali a estratégia do inimigo, como um posicionamento de oração e de busca vai mudar, aleluia, uma situação que estava para acontecer. Quando nós nos posicionamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos a presença do Senhor, o ato de nos posicionar e buscar e orar e consagrar as nossas vidas ao Senhor causa no céu ali um posicionamento, uma resposta de Deus. E o que Deus quer nos dar resposta, a resposta de Deus para nós depende do nosso posicionamento em termos de crise. Porque a Esther, ela poderia ficar confortável ali no seu palácio, ela tinha tudo ali que ela precisava, mas o seu povo merecia. Talvez você possa estar confortável ou ficar confortável vindo aos cultos, os dias de culto, mas talvez dentro da sua casa alguém perece, dentro da minha casa alguém perece. E às vezes nós olhamos e falamos: não, mas eu já estou bem, eu já estou batizado, eu já estou batizada, eu já sirvo ao Senhor, então está bem. Mas alguém dentro da nossa casa não está bem, alguém dentro do nosso lar, alguém perto de nós não está bem, e carece do nosso posicionamento para que essa pessoa tenha libertação. Porque nós vimos que quando alguém se posiciona e ora e busca, os céus reagem, e quando os céus reagem, tem resposta dos céus para as nossas vidas. Aleluia! Agora Esther decide e chama a atenção do povo para que orasse, para que consagrasse, para que pedissem a Deus, para que jejuassem, para que os céus dessem uma resposta, para que dessem a ela uma orientação. E a orientação que Deus deu para ela foi: se posicione, você vai se posicionar. Meu Deus! Mas nós não vemos Deus dando nenhuma resposta para Esther, porque o livro de Esther é o único livro da Bíblia que nós não vemos esse nome. Deus dando resposta, o Senhor falando alguma resposta. Mas Deus deu para ela entendimento que se ela chegasse diante do rei, mesmo sabendo que naquelas ocasiões ninguém poderia chegar diante do rei sem ser chamado pelo rei e não fosse morrer, e correndo o risco de morrer, ela se colocou à disposição de ir até o rei, porque alguém se levantou contra o seu povo. Irmãos, o inimigo todos os dias tem se levantado contra as nossas casas. O inimigo todos os dias tem se levantado contra as nossas vidas. O inimigo todos os dias tem se levantado contra nós. E às vezes falta de nós um posicionamento para poder se levantar também contra o inimigo. Porque se ele é capaz de armar estratégias para nos vencer, nós precisamos ter discernimento e estratégia também para conseguir vencer o inimigo. Mas nós não conseguiremos ter estratégia para vencer o inimigo se a gente ficar de braço cruzado olhando o problema chegar. E o problema vai chegar na vida de todo crente, quer seja ele pequeno ou grande, velho ou novo. A tribulação vai vir sobre a vida de alguém. E quando a tribulação vier sobre a vida de alguém, nesse tempo de tribulação, o seu posicionamento vai determinar se você vai ter vitória ou se você vai ser derrotado. E só conseguimos ter vitória diante de Deus quando nós nos posicionamos em oração. A Bíblia diz que o povo jejua e ora, e a Bíblia diz que ela chega diante do rei, e nós já sabemos, né, que quando ela chega diante do rei e diz ao rei que ela pretendia lhe fazer um banquete, e depois desse banquete ela revela que corria risco de morrer, e ela revela quem queria matar e matar ao seu povo, porque o edito do rei já estava feito. Então, se o edito do rei já estava feito, significava que a justiça
mulher não se posiciona no tempo de crise, o povo de Deus teria morrido? Não, porque se ela não se posicionasse, Deus iria levantar outra pessoa para ajudar aquele povo, porque aquele povo tem uma promessa de Deus. Mas se eu e você não nos posicionarmos dentro dos nossos lares, nós teremos os nossos lares arrebatados pelo inimigo, porque quem vai lutar pelos nossos, dentro das nossas casas, somos nós. Ai, irmã Carla, mas o meu pai e a minha mãe não servem ao Senhor, você serve. Ai, irmã Carla, o meu esposo, a minha esposa não serve ao Senhor, você serve. Os meus filhos não servem ao Senhor, mas você serve. Então cabe a você, a mim, a nós nos posicionarmos para que nós consigamos vitória diante de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jonas, Deus agora diz a Jonas que ele tinha que ir até Nínive para poder pregar a palavra de Deus e que aquele povo certamente morreria. A Bíblia diz que Jonas pega um outro caminho, vai para outro lugar. Mas depois que ele se vê em grande aflição e ele entende que ele precisa fazer a vontade de Deus, porque tomar um outro rumo poderia lhe ocorrer coisa pior. E quando ele vai até Nínive e prega a palavra de Deus durante o tempo que precisava pregar, a Bíblia diz que o povo deu atenção à pregação de Jonas. E o povo compreendeu que se eles não se arrependessem, certamente Deus iria matá-los. E eles agora se vestem de panos de saco, e eles jejuam, e eles oram, e eles clamam, e Deus não manda o juízo que mandaria, segundo ele disse a palavra de Jonas. Mas Deus não disse que mataria, mas houve arrependimento por parte daquelas pessoas. Houve posicionamento por parte daquelas pessoas. E se há um posicionamento, vai vir uma resposta do Senhor para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 17, verso 21, a Bíblia diz que os discípulos estavam passando e tinha um homem que estava com uma caixa de demônios. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. E Jesus falando com eles, até quando eu vou estar com vocês? Essa casa de demônios não sai senão com jejum e oração. O que Deus quer dizer para mim e para a tua vida nessa noite não é tempo de exaltação para as nossas vidas. Ah, irmã Carla, mas eu quero vitória. Eu também quero. Eu quero contar vitória. Eu sei que você quer contar vitória. Mas para que eu e você contemos vitória, precisa do nosso posicionamento. Então é tempo de posicionamento para nós. Nós precisamos nos posicionar. E a gente vai se posicionar como? É de joelhos. A gente vai se posicionar como? É em humilhação diante de Deus, é em súplica, é em clamor, é em petição, é consagrando a nossa vida e os nossos do Senhor, é jejuando e orando. É assim que a gente vai se posicionar. E quando a gente se posicionar assim, nós, por mais que pareça que não está chegando nesse momento a vitória para a sua vida, porque nós somos tendenciosos a querer as coisas ao nosso tempo, o Senhor vai agir a nosso favor, principalmente nos dando paciência. Aleluia! Quando nós oramos ao Senhor, quando nós entregamos ao Senhor as nossas aflições, o Senhor, o Espírito Santo vem sobre os nossos corações nos dando paciência, porque nós conseguimos contar vitória quando nós descansamos no Senhor. E nós só conseguimos descansar no Senhor quando a gente ora. E nós só conseguimos descansar no Senhor quando a gente consagra. E nós só conseguimos descansar no Senhor quando nós compreendemos o que Ele quer para nós. E para compreender o que Ele quer para nós, nós precisamos ouvir a sua voz. E nós só conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu não esqueço nunca de uma pregação em que a pastora Jo veio aqui na igreja há alguns anos atrás. E ela disse que para ouvir a voz de Deus era necessário calar a voz do mundo. Ou seja, é necessário ter um tempo de consagração e oração e busca ao Senhor. É necessário se apartar um pouco de certas coisas, de certas pessoas, de certos ambientes, entrar no nosso secreto, orar e pedir ao Senhor graça. E quando nós fazemos isso, o céu reage ao nosso favor. Maravilha! Jonas compreendeu que ele precisava pregar a palavra de Deus. O povo de Nínive compreendeu que se eles buscassem a face de Deus, que implorassem por arrependimento, que se arrependessem, que implorassem por perdão, o Senhor viria com misericórdia sobre eles. E assim o Senhor fez.
mim. A minha vida já é tão estressante, tão atribulada, com problemas, com trabalho, com menino, com marido, com isso, com aquilo. Mas é minha e sua responsabilidade nos posicionar dentro dos nossos lares para a gente conseguir ver Deus agindo na nossa casa. Porque no momento que a gente se calar dentro das nossas casas, irmãos, o inimigo vai ser cerceado dentro de nossos lares. E ele vai conseguir ter vitória naquilo que nós queremos contar vitória. Sabe por quê? Porque ele vai arrebatar os nossos se a gente tomar por muito cansaço. É fácil o trabalho de servir ao Senhor e de levar os nossos para a presença dele? Não. Não é fácil. É um trabalho cansativo. E às vezes parece um trabalho tão sozinho, tão irreconhecido, parece um trabalho tão inotável, mas é o nosso serviço. E para isso precisa do nosso posicionamento, porque se nós não nos posicionarmos, ao invés de contar vitória, nós iremos contar lamentos. Eu me lamento porque não tenho essa vitória para contar. Eu me lamento porque não tenho esse milagre. Eu me lamento porque não tenho essa porta aberta. Eu me lamento porque não teve ação de Deus sobre isso. Eu me lamento. A gente vai se lamentar se não tiver posicionamento. Mas a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite é: se posicione. Aleluia. Em tempos de guerra, se posicione. Em tempos de aflição, de guerra contra a sua vida, de ataques espirituais, se posicione. Em tempos de luta e de tribulação, se posicione. Por mais que a gente queira reclamar, porque a nossa vontade é reclamar, é que alguém compreenda que a gente está sofrendo, que nós queremos expressar isso para as pessoas. Estamos sofrendo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude. Você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos consagrar, nós precisamos nos posicionar para conseguir contar vitória, porque senão o nosso inimigo vai contar vitória. A Bíblia diz que a mãe teve um ódio tão grande do povo de Deus que ele decidiu fazer uma forca e ele falou assim: eu vou ver cada um deles ali enforcados. Vai começar por Mardoqueu, ele vai ser o primeiro a ser enforcado, depois os demais judeus. Só que a mesma armadilha que ele fez foi aquela que foi usada para ele morrer, ele e os seus. Então não se preocupe com a justiça que Deus precisa fazer na vida do seu inimigo, não. Quem sabe é ele que precisa fazer sobre o seu inimigo. Não é justiça sobre o nosso inimigo que nós precisamos pedir, mas nós precisamos pedir a Deus misericórdia para nos manter de pé quando o nosso inimigo nos atacar. E o nosso inimigo vai usar estratégias, vai usar pessoas de perto, de longe, conhecidas, desconhecidas. O nosso inimigo é estrategista. Só que nós, eu acho que eu posso englobar todos nós. Quando o nosso inimigo levanta uma estratégia contra nós, a nossa primeira situação é lamentar. Eu vou me lamentar, eu vou reclamar, eu vou recuar. Enquanto isso, nosso inimigo vai ganhar espaço. Se Mardoqueu não se posiciona quando ouve que o povo dele e ele iria morrer, se ele não vai ao lugar certo, se aquela menina não escuta o conselho daquele homem, se aquela mulher não se posiciona, se ela não pede oração, se ela não busca por reforços, nós não estaríamos contando essa história hoje. Não por causa dela, não no livro dela, mas talvez por outra pessoa. Então o inimigo da minha e da sua alma, ele vai usar de todas as estratégias que ele precisar para te fazer desistir dos seus sonhos, para te fazer desistir dos seus projetos, para fazer com que você morra, porque a vontade do inimigo é que nós morramos. É verdade. E antes de matar fisicamente, ele quer nos deixar estagnados na presença de Deus. E a pior tristeza e desgraça da vida de um crente é o crente que está estagnado dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque é aquele crente conformado. Eu me conformei com a minha situação atual. E o livro de Apocalipse deixou um alerta, João deixou um alerta sobre esses crentes. São os crentes que se permitiram amornar. E é um perigo para os crentes que se mordam, porque os crentes que se mordam ficam confortáveis, já não querem se posicionar, já não querem mais orar, se contentam em vir à igreja mais ou menos, se contentam em sentir um arrepio mais ou menos, se contentam em ver Deus usando alguém mais ou menos, mas não se permitem mais ser usados pelo Senhor. E para esses fica um alerta de Deus: naquele grande dia ele vai vomitar da boca dele
for bom. E esse é um grande perigo para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a mornidão não nos deixa nos posicionar. E quando a gente não se posiciona, o inimigo ganha terreno e ele pode nos matar. Então nessa noite, para a sua vida e para a minha vida, se posicione. Os tempos são de guerras, para a sua vida, se posicione. Você está achando que o tempo de Deus te exaltar ainda não chegou? Se posicione. Você está achando que ninguém está ganhando espaço dentro da sua casa? Se posicione. Você acha que o inimigo está ali atacando? Se posicione. Você acha que o inimigo brinca de ser inimigo? Ele não brinca. Tanto é que os discípulos andavam com Jesus. Estavam com Jesus quase 24 horas por dia. Mas em um momento eles não conseguiram expulsar demônios. Porque o inimigo da nossa alma, irmãos, não foge com aquele crente que diz: eu estou pisando na cabeça do diabo. O diabo está debaixo do meu pé. O inimigo não se importa com esse tipo de crente. O inimigo se preocupa quando o crente não fica falando que ele vai estar, onde ele vai estar, mas quando o crente se posiciona em oração, súplica e consagra a sua vida ao Senhor. Com isso o inimigo se preocupa. Mas enquanto a gente não, aleluia, enquanto a gente não compreende isso, a gente vai ficando estagnado. E o inimigo de nossa alma vai ganhando terreno. A Bíblia diz que Esther pede oração, ou seja, a obra de Deus não é feita de nós sozinhos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de reforço quando nós não conseguimos só. Esther precisa de oração, de jejum, de pessoas que oram e jejuam juntamente com ela. E assim as pessoas ajudam. Esther se posiciona, correndo o risco de morrer, chegando diante da presença do rei, sabendo que o rei poderia olhar para ela e falar assim: você vai morrer. Esther corre risco de morte, mas ela prefere confiar no Senhor. E quando ela confia no Senhor, aleluia, ela agora tem uma estratégia. Ela faz um banquete, ela convida aquele homem. Amã se sente honrado pelo convite da rainha, mas a forca que ele fez seria a mesma forca que ele iria morrer. Ela agora declara para o rei que ela corre risco de vida. Não só ela, mas o seu povo. Ela declara ao rei a sua nacionalidade. Ela declara para o rei quem ela era. E o rei, tomado pelo amor que sentia por ela, agora condena a morte do seu inimigo. Não se preocupe com o que Deus vai fazer do seu inimigo. Ele conhece o seu inimigo. Não se preocupe. Antes eu tinha uma mania de falar assim: eu tenho que pedir a Deus por justiça por aqueles que me fazem algo mal ou algo que eu acho que é mal. Só que um dia eu aprendi que se eu clamo a Deus pela justiça na vida dos outros, Ele também vai ter que fazer justiça na minha. E aí quando a justiça de Deus vem para o meu lado, a gente fica: não deixa Deus fazer no tempo dele, na hora dele, Ele está agindo, Ele está vendo. Mas o que mais importa para Ele é o que você está fazendo nesse tempo de crise em que você está vivendo. O que você está fazendo nesse momento de dificuldade em que você está vivendo. O que você está fazendo enquanto o inimigo tem lhe atacado. O que você está fazendo? Qual tem sido a tua posição nos momentos de dificuldade da tua vida? Eu lamento e choro, ou eu me ajoelho e oro? A minha tendência é de me lamentar e reclamar. Essa é a minha tendência, a minha parte humana. Mas eu não vivo mais pela minha vida humana. Eu vivo pela vida que Cristo escolheu para mim viver. E a vida que Ele escolheu para mim viver diz que no mundo eu teria aflição, mas era para ter bom ânimo. Jesus parecia meio sarcástico. Ter aflição, ter bom ânimo no meio de aflição. Porque quando eu estou no meio de aflição, eu quero chorar. Eu não quero ter bom ânimo. Mas Ele disse que era para ter bom ânimo. Então eu preciso compreender aquilo que Ele disse para mim. Então, a palavra de Deus para a sua vida e para a minha nessa noite é: nos posicionemos e oramos. E compreendemos que quando nós nos posicionamos e oramos, o inimigo da nossa alma sai. Satanás não vai ter poder de reinar na sua casa, no seu casamento, na tua vida espiritual, na tua vida emocional. Satanás não vai ter poder quando você se posicionar. Então se posicione nessa noite e ore. Ah, irmã Carla, talvez eu queria outra palavra, talvez eu queria outra também, talvez eu
em tempos de crise. Tem um hino da Última Terra, que diz que em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra nós precisamos lutar. Porque se a gente levanta a bandeirinha branca para o inimigo, ele nos tem como reféns. Mas enquanto a gente se posiciona e busca, o Senhor nos dá força e nós conseguimos vencer. E nós só conseguimos vencer o inimigo, irmãos, com jejum e oração. Não tem outra coisa. Não tem outro modo. Não tem um coach que vai te contar 10 passos, 12 passos. Não. É jejum e oração. Não tem jeito. E isso parte de nós. Nós precisamos jejuar e orar. Esté jejuou, orou, confiou, esperou, teve medo, mas foi com medo mesmo e conseguiu vencer o inimigo. O seu inimigo morreu. Para o seu inimigo morrer, se posicione, ore, clame ao Senhor, peça a Ele graça e misericórdia, o Senhor te dará. Porque nós estamos aqui nessa noite, não somente porque o Senhor nos sustentou. Porque se fosse por nossas próprias forças ou vontade, nós não estaríamos talvez aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. E se Ele nos sustentou, Ele é fiel para continuar nos sustentando até que Jesus volte. E possamos estar esperançosos em Cristo em tempos de dificuldades. E que possamos estar posicionados em tempos de dificuldade. Porque quando a gente ora, se ajoelha, clama, se humilha, o Senhor nos dá graça e força e nós nos mantemos de pé. E que possamos continuar assim até que Jesus volte. E se analise nessa noite, como você está? Você está morno? Você está frio? Você está quente? Você está mais ou menos? E aí depois que você olhar para dentro de você e saber como você está, você vai saber como você vai orar diante do Senhor e pedir para lhe mudar. Para que você esteja da maneira que Ele quer que você esteja. Nós precisamos estar queimando pela presença de Deus. E queimar pela presença de Deus não significa que nós estaremos bem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estar bem é uma coisa, estar esperançoso pela presença de Deus é outra coisa. Que possamos estar esperançosos pela presença de Deus em nome de Jesus. Aquilo que eu não sei expressar com o Espírito Santo de Deus revele melhor em seu coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É preciso nós nos posicionarmos. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Nós precisamos nos posicionar a cada dia mais. Ó, para cá, em nome de Jesus. Abriu a campanha hoje, 3 horas da manhã. Nessa madrugada, vamos orar. Vai para acordar 3 horas da manhã, um bom despertador em nome de Jesus. Eu já reparo que nos últimos dias a gente está mais cansado do que normal. Aí não é que eu estou trabalhando muito, não é. Você está olhando a mesma coisa que trabalhava antes, que trabalhava hoje. O problema é a guerra espiritual. Tem o cansaço físico? Tem, mas o espiritual é pior que o cansaço físico. O físico você deita, dorme, descansa, mas o físico ele fica, o espiritual ele fica durante o dia, à noite, de madrugada. Então vamos estar abrindo a campanha hoje 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Já põe aqui o seu despertador aí, em nome de Jesus Cristo, tá? Manda para fazer igual as pessoas têm, não. Abrir a campanha, mas uma pessoa aí. Eu voltava orando, quando eu olhava, a pessoa estava sentada com a cabeça em cima da cama, dormindo. Aí é ela, Jesus. Aí, sério, irmãos, sério, 3 horas da manhã, vou mandando lá mensagem no grupo. Você dobra o joelho, vai passar. Ó. Quem tem dificuldade em orar de joelho, ora em pé. Não ora deitado, não, você vai dormir. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Olha, a partir da semana que vem, os cultos de sexta-feira será culto de departamento. E o primeiro culto, já na sexta-feira da semana que vem, culto